Gente, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar diversos assuntos e alguns assuntos beiram assuntos teóricos, mas que vale a pena você discutir para que você possa pensar sobre a condição autista sobre um outro prisma. A gente vai olhar o autismo sobre um outro ponto de referência. E quando a gente fala de ponto de referência, um deles é os parâmetros de normalidade ou anormalidade. E a gente vai também perceber que esses referenciamentos acabam fazendo com que a gente tenha atitudes que muitas vezes não colaboram para a desmistificação ou que a pessoa autista ou a condição autista seja melhor representada pela sociedade. Então a gente precisa ver o que nós como pais ou pessoas próximas ou inclusive pessoas autistas fazem que de repente não colaboram com uma mudança de cenário ou de estigma quanto ao autismo. Vale a pena e vamos lá. Que a gente, nós pais, cuidadores responsáveis, está sendo visitado conversando com duas amigas. Esse é o canal Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. A gente fala muito sobre o autismo, né, gente? E a gente vai falar sobre assuntos que de repente podem mexer com uma coisa que você não quer, que é perceber a sua forte influência sobre o estigma do autismo. Gente, por quê? Porque a gente, quando a gente fala de você, eu não estou falando do pai, estou falando daquela pessoa que de repente se sentir tocada em algum momento dessa construção que a gente vai fazer. A gente vai trazer diversos argumentos para que você de repente possa fazer essa reflexão. E aí vale a pena discutir. Então, quando você estuda física, eles falam bem assim, um corpo está em movimento, mas depende de onde ou o que você utilizou como referencial. Então, eu estou parado em relação ao quê? Ao quarto, a essa câmera, mas de repente eu estou em movimento. Se olhar como referência a Terra, eu estou girando, eu estou em movimento. Nossa, voltei lá no segundo grau, né, gente? Observar. Quando a gente olha, a gente fez uma referência, a gente colocou um ponto de referência, a gente colocou um critério. Então, o que seria normal? Qual o critério da normalidade? Quando você de repente discute o autismo, muita gente fala assim, mas seu filho tão bonitinho, né, nem parece autista. Alguém colocou um filtro dizendo que o autismo não é uma condição normal. Então o fato de seu filho existir, ele não é normal. E é o que acontece com uma pessoa, um pai, que de repente vive o luto, que teve o diagnóstico do filho, que luta de um pai e uma mãe, né, claro, gente. Luta todos os dias para que de repente seu filho, sua filha tenha condições, acesso e por diante. Alguém solta uma frase dessa, o que acontece? Existe uma pessoa ali, um pai, uma mãe, ou inclusive uma pessoa autista que vai explodir em cima dessa pessoa. Por quê? Porque alguém colocou um filtro de normalidade. Merleau-Ponty, que de repente é um francês que estudou muitos fenômenos das pessoas, ele sacou que de repente a percepção ela começa no corpo e não no objeto. Gente, o que isso tem a ver com o assunto? Você está numa rua escura. Imagina o cenário, você está numa rua escura e do outro lado você vê lá na frente, vê uma pessoa adentrando a rua. Se você já teve experiências negativas com, de repente, com assalto, ou que seu pai e sua mãe, de repente, falou que, de repente, cuidado, não entre em rua escura que pode ter um assaltante, o corpo começa a mobilizar, acreditando que quem está vindo do outro lado vai te assaltar, vai te fazer mal. Então, a percepção daquele objeto começa no meu corpo. Então, o que eu sei daquele objeto começa em mim. E de repente você descobre que nada a ver, era simplesmente o vigilante, alguém que estava protegendo a rua e não querendo te assaltar. Mas você passou todo esse percurso até chegar ao final da rua com medo, achando. Assim funciona o autismo. Quanto menos eu sei sobre a condição autista, mais eu faço pré-julgamentos e o meu corpo reage. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falar que a pessoa autista não deveria ter direito a cotas. Essa é a percepção que o seu corpo tem do objeto. Se você não sabe da condição autista, não sabe o que acontece com a pessoa autista, seu corpo de repente vai reagir dessa forma. A partir do momento que você conhece um pouco mais, você consegue perceber que aquela pessoa não está abraçando um dito frescura ou que está se aproveitando do autismo, que o autismo é moda, e aí você percebe que aquela pessoa luta com armas ou luta com ferramentas diferentes da sua e merece sim de repente a oportunidade de cota.
Por quê? Porque você teve uma educação libertadora. Oi, peraí. Educação libertadora teve um outro cara que falou. Então, quando você traz Paulo Freire diz o seguinte: pois é, se a educação não for libertadora, a tendência do opressor, do oprimido, é se tornar o opressor. Então, se você não tem informação, se você não tem conhecimento, se você não sabe sobre a condição, há uma tendência muito grande de você sentado aqui, o seu corpo aqui, reagir ao objeto de forma negativa. E aí começa. Essa semana uma mãe postou um vídeo sobre uma situação em que ela foi chacoteada dentro de uma farmácia porque estava com a criança e usando aquele extensor para que a criança pudesse não correr. Claro, gente, que aquilo ali não é a melhor coisa para se utilizar. Seria legal que os pais não precisassem usar essas situações, mas alguns pais precisam usar porque os ajuda de repente a conduzir a situação. Então não merece julgamento. A gente pode falar, ah, nossa, essa mãe, esse pai preguiçoso. Não é esse o foco. A gente tem que entender o que está acontecendo, porque nosso corpo está reagindo ao objeto a partir da nossa percepção. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando para poder utilizar aquele artifício. Então, assim por diante, o tempo todo, a gente está fazendo pré-julgamentos baseados num parâmetro que a gente acha natural ou normal. Ah, mas então fugimos. A gente não está falando mais do autismo como uma condição anormal. Nós falamos do comportamento em relação ao autismo que é extremamente não natural. Porque o ideal seria que a gente pudesse entender, perceber aquilo que está acontecendo como uma condição natural. Os pais enfrentam dificuldades diferentes, autistas enfrentam dificuldades diferentes. Você deveria, de repente, sentar e olhar o seu corpo reagir àquela situação a entender e não julgar. E a gente é convidado a julgar porque Paulo Freire diz que a tendência do oprimido, se não tiver uma educação libertadora, é ser o opressor. E aí isso também vale para pais que, por vezes, sentam nessa situação de os filhos terem uma condição especial ou de uma natureza especial, e ele, de repente, passar a achar que tem o direito de oprimir também qualquer pessoa que conversa ou pergunta com ele. Ou, de repente, olha, por favor, seu filho e sua filha poderia, de repente, ir para uma escola em que, de repente, ela poderia ser melhor apoiada, porque aqui na escola a infraestrutura é muito ruim. E aí o pai desce os cachorros em cima, a mãe desce os cachorros em cima de alguém que está falando uma verdade. Gente, às vezes é por falta de informação, é por falta também de infraestrutura que muitas escolas acabam recebendo todas as pessoas autistas dentro de um plano chamado de inclusão. E a gente sabe muito bem que isso não funciona 100% do tempo. Né? Toda escola ou todo autista que vai se adaptar a um modelo de escola onde ele ou ela tem uma condição de suporte especializado e a escola não tem, e você forçadamente deseja que isso aconteça porque está na lei. Então, o oprimido, sem informação, ele se torna opressor e passa a agredir a escola, agredir o corpo técnico, agredir todo mundo que discorda deles, inclusive cancelando esse vídeo. A gente precisa conversar, aí trazer essa conversa de Milley Potin, que ele fala o seguinte, olha, a percepção começa em mim. Eu preciso, de repente, mudar a concepção do que as pessoas pensam do autismo. Não é fazer tudo, concordar com as pessoas, mas mostrar que meu filho é uma pessoa, é um ser natural, é um ser que nasceu assim, e são as características deles. Quando, de repente, você pega pessoas que falam sobre o autismo no mundo, e ele fala que a pessoa autista, eu não sou diferente de ninguém, eu sou simplesmente diferente, assim, eu não sou menos nem mais, eu sou simplesmente diferente, eu sou eu. Essa fala, realmente ela repercute em todo lugar porque é fala de uma pessoa autista. Porque não há uma diferença, existem desafios diferentes. Ah, mas o meu filho é autista, sim, seu filho merece ter direitos. Ah, pois é, mas isso não diz que você pode agredir as pessoas por causa da condição autista do seu filho. Porque de repente você pode estar agredindo uma pessoa que quer te ajudar. Já percebeu isso? Talvez a pessoa esteja falando sério. Ah, mas muita gente ofende, muita gente tem preconceito. É verdade. É verdade, muita gente tem preconceito, muita gente trata mal, inclusive nós. Então, quando a gente fala de normalidade, o mundo o tempo inteiro,
eles tentam normalizar a condição autista. Eu vi recentemente uns pais que levaram uma criança, até já narrei isso aqui, levaram uma criança para poder fazer terapia porque ela ficava olhando demais pela janela. E os vizinhos olhavam e falavam assim, acho que a criança tem algum problema. E os pais, incomodados, levaram a criança para fazer terapia porque estava olhando pela janela. Talvez seja que ela esteja olhando pela janela porque ela fica muito tempo em casa e os pais não saem com ela. E quando ela vai para a rua, ela quer olhar pela janela para conhecer esse mundo bonito lá fora. A gente precisa mudar nossos parâmetros para de repente não achar que tudo que nossos filhos é anormal. Talvez seja um comportamento que eles estejam fazendo de libertação mediante, às vezes, a esse claustro que a gente transforma a vida dos nossos filhos. Com medo deles serem julgados pelos mundos, normalizados pelo mundo, a gente tranca eles dentro de casa e achando que de repente dentro de casa eles estão mais protegidos. Ou quando a gente faz uma atitude de ganhar tempo. Sabe aquela história de, meu filho, vou botar água no copo pro meu filho, porque aí se ele vai derrubar água no chão, vou ter que lavar o chão, vou ter que enxugar o chão, ele vai sujar. Pois é, você vai sempre ganhando tempo para você não ter que fazer suas tarefas. Mas vai fazendo isso durante muito tempo, o que vai acontecer? Seu filho vai ficar sempre dependendo de você fazer isso, porque você nunca tentou, pelo menos nunca tentou, que ele fosse independente. E de repente ele consegue fazer aquela tarefa, mas você, por medo, você não consegue deixar ele ou ela tentar fazer. É normalidade. Talvez o seu filho simplesmente ele tenha dificuldades ou desafios em algumas áreas, talvez não tenha em outras. Mas então quem torna a condição muitas vezes autista anormal são aqueles de repente que conduzem o autismo. Seja terapeutas quando olham uma condição que de repente não existe assim de um comportamento, ou quando de repente nós pais de repente protegemos demais, ou quando a sociedade de repente a sociedade apronta com a gente e com a desinformação apronta. E eu acho que já estendeu bastante, eu acho que você já entendeu o recado. Deixa aí sua mensagem para mim, de repente a gente conversa, a gente chama, a gente faz uma live especial sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá.